Agora a gente vai falar de um assunto que preocupa o mundo inteiro. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 11 mil pessoas tiram a própria vida por ano aqui no Brasil. Média de 30 pessoas por dia. O suicídio é um tema ainda pouco falado, mas que vem sendo combatido sem parar por entidades de apoio, como o CVV. É madrugada, um telefone toca, imediatamente alguém atende. CVV, boa noite, gostaria de conversar. O órgão sem fins lucrativos que funciona desde 1962 é dedicado a escutar qualquer pessoa que esteja passando por dificuldades, funcionando como uma prevenção ao suicídio. Somente em 2017, recebeu cerca de 2 milhões de ligações. Elas querem contar a sua história sabendo que elas não vão ser interrompidas. Elas não querem ser julgadas. A gente defende que o que o CVV faz, qualquer pessoa pode fazer. Nós sabemos dar atenção. A gente sabe ouvir calado, esperando a pessoa terminar a conversa até o final. E aí ela percebe que alguém está prestando atenção no que ela está contando. E isso faz muito bem. Para os voluntários do CVV, o suicídio em si é uma ação impulsiva, mas há um processo por trás do ato. Isolamento, desistência de hobbies, falta de contato com família e amigos podem ser interpretados como sinais. Os dados estatísticos indicam que muitos jovens e adolescentes, em comparação com o restante da população, são aqueles que apresentam os maiores índices de tentativas e suicídios. Em alguns casos são pelas redes sociais, as teclas do computador ou até pelos próprios celulares que eles expressam algum tipo de sentimento ou uma possível busca pela tentativa deste ato. Que é aqueles desabafos típicos de adolescente. E não era nem escrito por ela, era uma postagem padrão que ela botava lá. Mas que naquele contexto de juventude e adolescência, é o que você vê diariamente aí, as pessoas estão postando direto. E que não necessariamente é o prenúncio de um suicídio. A dúvida do aposentado Ivo pode ser a mesma de outros pais e mães que perderam seus filhos jovens após eles terem cometido este ato. Morador de Ribeirão Pires, ele gravou com a nossa reportagem por um aplicativo de rede social, o mesmo em que a sua filha postou o desabafo. A Aliele foi vítima de suicídio em 13 de março de 2014 por enforcamento, quando ainda tinha 18 anos. Uma moça bem normal, tranquila, muito calada. Mas assim, ela não era de sair embalada, essas coisas e tal, bem caseira, cumpria as tarefas da casa como mais velha, né? Era muito maternal com o irmão mais novo. Após a morte, ele decidiu que ajudaria outros jovens e suas famílias, perpetuando a memória da filha em forma de ações positivas. É uma forma de homenagear e reverenciar a memória da minha filha, salvando a vida das pessoas ou aquelas que vão ser obrigadas a viver o resto da existência como eu, sofrendo e padecendo, que saibam lidar com fortaleza diante do inevitável. Em meio às lembranças da filha Mariana, Cristina não se deixa esquecer de cada traço marcante da personalidade de uma jovem que realizou o sonho de morar na capital paulista, que fazia fotografia, era cosplayer, adorava a cultura e a comida japonesa. Era uma pessoa super do bem, tinha um coração muito grande, né? O que ela tinha que falar, ela falava na cara, ela não guardava para depois, né? E era o amor da minha vida, né? Era minha única filha, né? Alguém muito esperado e desejado, né? Que me deu muitas alegrias. Mãe e filha sempre conversaram sobre depressão. Quando tinha 14 anos, a filha da aposentada fez tratamento psicológico e psiquiátrico para tratar a doença. A mãe nunca deixou remédios com ela, porque depois dessa fase, a vida parecia seguir normalmente. Nós deitávamos na cama dela, né, lá em São Paulo, e conversávamos, né? E estava tudo tão bem, né? Eu estava tranquila, né? Elas se viram nos dias 14 e 15 de janeiro do ano de 2013, como sempre faziam. No dia 19, ela veio a Santos e novamente passaram um dia juntas. Só que no dia 26 daquele mês, quando retornou a São Paulo, ela cometeu o ato. Cristina, assim como Ivo, decidiu se tornar mais uma na busca por salvar novas vidas. Os dois fazem parte do mesmo grupo em municípios diferentes. Pela vida da gente, os pais vão primeiro que os filhos. Só que, infelizmente, está ocorrendo o contrário. E para quem fica? Perder um filho já é dolorido por suicídio, então. Ficam tantas perguntas
tantos porquês, tanto ser, sabe? Vem um sentimento de culpa, por mais esclarecido que você seja, a gente fica sem entender. E a gente continua falando disso porque essa é uma ação extrema, né, que geralmente vem acompanhada de uma série de situações. Por isso, a gente convidou o psiquiatra Everardo Furtado de Oliveira para participar com a gente hoje aqui. Doutor, muito bom dia. Prazer recebê-lo aqui no estúdio. Prazer estar aqui com vocês. Doutor, a gente começa falando de alguns dados, principalmente internacionais, tá? Então, assim, parece que todos os dias 3.000 pessoas no mundo cometem suicídios, uma a cada 40 segundos. A gente tem algumas informações, algumas telas aí já preparadas. Olha aí, 3.000 pessoas cometem suicídio por ano no mundo, uma pessoa a cada 40 segundos, ou seja, o primeiro suicídio, mais de 20 tentativas. Em 2020, a estimativa é que mais de 1,5 milhão de pessoas cometam suicídio por ano. Esse número é muito alto. Quais são os fatores que podem levar uma pessoa, por exemplo, a cometer um suicídio como esse? Existem vários fatores. O suicídio é um problema muito complexo. Envolve vários fatores, como o psicológico, o biológico, o social, o ambiental, enfim. E segundo vários estudos realizados em países desenvolvidos ou em desenvolvimento, eles revelaram que a maioria das pessoas que cometeram suicídio apresentavam algum transtorno mental, principalmente a depressão, ou unipolar ou bipolar, além do uso de álcool, né, o alcoolismo, uso de substância psicoativa e esquizofrenia. Fora os transtornos mentais, existe também alguma doença física grave, problemas de relacionamento familiar, desemprego, problemas no trabalho e, no caso do jovem, o bullying. A gente tem também alguns dados da nossa região, doutor. Vou pedir para o pessoal rodar também. Que assim, Santos e Campinas têm alguns dados até que um pouco parecidos. Olha aí, a gente tem as notificações por tentativas de suicídio. Essas notificações cresceram mais de 1000% e passou de 27 para 323 em um ano. Aqui em Santos, 26 suicídios foram registrados em 2017, uma média aí de 1 a cada 15 dias e outras 58 tentativas. Quando o familiar, um amigo, nota alguma situação diferente, tem algum traço que um possível suicida demonstra? Existem alguns sinais importantes. A depressão seria o principal fator que a pessoa deve identificar. Então, o isolamento social, a solidão, a perda do interesse por atividades que antes eram prazerosas, aumento do apetite ou diminuição do apetite, alteração do sono, ou dormindo o dia inteiro, ou dormindo muito pouco, problemas de relacionamento familiar, doença física, como eu falei, grave. Então, tem vários fatores, por exemplo, pessoas que começam a pensar em fazer um inventário, pessoas que juntam documentos e mostram para a esposa ou para os filhos, aqui está os documentos da casa, do carro, são alguns sinais que podem indicar uma pessoa com intenção de se matar. A gente tem uma outra tela com informações também, a gente vem falando sobre depressão, né? Olha aí, mais de 50% das pessoas que se suicidaram sofriam de depressão. Dizem que a depressão é o mal do século, né? É um jargão, é conhecido aí por todo mundo. É uma doença realmente normal? E como identificar que a pessoa, por exemplo, está com depressão, não é frescura, por exemplo? Tem muita gente que acha que é o tal do mimimi. Não tem nada disso, né? Não, depressão é uma doença como outra qualquer. Infelizmente, no mundo existe esse preconceito em relação à psiquiatria, que é uma especialidade que cuida de louco, de maluco. E a depressão é uma doença mental gravíssima, extremamente prevalente, é a terceira causa de morte no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, e dá para a gente identificar a pessoa que se encontra deprimida. Geralmente ela está angustiada, desmotivada, perde o interesse, como eu falei, por várias coisas que antes gostavam, se isolam. O que mais? São várias características. São várias características que a pessoa percebe que ela mudou. Então, quando a gente fala de suicídio, doutor, tem um dado bem interessante também que eu queria mostrar para o senhor e também para o pessoal que está em casa. Vamos lá, olha, o Brasil se tornou
a quarta maior causa de morte entre jovens, ou seja, o suicídio já é a quarta maior causa de morte entre jovens. E a OMS, dentro dos relatórios que ela fala sobre esse assunto, diz que o suicídio é muito comum em pessoas mais velhas. Porém, entre os jovens tem uma crescente absurda. Nessas idades, assim, tem um pouco mais de pressão? O que acontece nesses dois pontos da nossa vida? O maior índice de suicídio se encontra na faixa etária de 15 a 35 anos de idade. Nos jovens, eles são muito imediatistas, eles não percebem que para você construir algo bom, isso exige dele um tempo maior e o preço que ele vai pagar é maior. E o jovem, talvez por motivo da tecnologia, internet, jogos tipo Atari, enfim, é tudo imediato. E eles não conseguem. Você construir uma coisa boa leva um certo tempo. É a história dos 3 porquinhos. O tijolota levou um tempão para fazer a casinha, mas teve a segurança. Já o jovem não, ele quer ser o palhoça, fazer aquilo de palha e jogar bola e quer que tudo se resolva em pouco tempo. E não é assim. Tudo que é bom tem um preço. Ou você paga o preço ou não vai ter. E tudo que é bom é tijolo por tijolo. Leva mais tempo para você adquirir. Tem que consolidar uma boa base. Exato. E o jovem não, ele quer tudo para ontem. Doutor, a gente tem uma última tela aqui com informações também. Queria mostrar para o pessoal em casa. Olha aí, 2/3 dos suicidas expressam as intenções, ou seja, expressa a intenção de se matar. E 1/3 procura auxílio um mês antes do suicídio. Para de repente uma pessoa que conhece alguém que tenha esse comportamento, ou até alguém que está assistindo esse programa agora aí em casa e por algum momento passou pela cabeça tirar a própria vida, como lidar, o que falar para essa pessoa? Em primeiro lugar, levar a pessoa para um tratamento psiquiátrico e psicológico. É a primeira reação. Porque geralmente está ligado a um quadro depressivo. A depressão ela vai demorar de 15 a 20 dias para melhorar. Então, a gente geralmente aconselha os familiares a ficar de olho 24 horas nessas pessoas. Segundo, tirar alguns fatores que podem levar a pessoa a executar o suicídio. Então, por exemplo, quem mora em apartamento, colocar grades na janela, evitar ter arma de fogo dentro de casa. Eu acho que esses 3 pilares são os mais importantes para que você evite o suicídio. Tá certo. Doutor, quero agradecer demais a sua presença aqui no estúdio. Realmente é um assunto que a gente precisa falar, que é pouco falado, pouco divulgado, mas é de uma extrema necessidade que a gente esclareça tudo sobre o suicídio. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no VTV da gente. Eu que agradeço a vocês pelo convite.